Olá, boa noite, bem-vindos à edição de hoje do 8 News aqui na TV 8. Terminando aí mais uma jornada de trabalho e, claro, sempre com tempo para ficar muito bem informado. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência nessa cobertura especial com destaque às notícias sobre a Covid-19. Muito obrigado também por acompanhar o nosso editorial com os principais fatos que viraram notícias no Brasil e no mundo, conectando a todos aí com muitos esclarecimentos. Agradecemos também aos parceiros que transmitem o nosso editorial, a TV 8 de Porto Velho, em Rondônia, e também a Connect TV Brasil e Connect TV Portugal. E claro, a você, amigo telespectador, pelo respeito e pelo seu carinho diário. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021, outono brasileiro. Fiquem agora com os principais fatos que movimentaram o Brasil e o mundo no dia de hoje. Na tela do 8 News, roda! O pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V está em análise na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesta terça-feira, a aquisição da vacina russa foi tratada durante telefonema entre os presidentes Vladimir Putin e Jair Bolsonaro. Logicamente, dependemos ainda de resolver alguns entraves aqui no Brasil e estamos ultimando contatos com as demais autoridades, entre eles a Anvisa, de como nós podemos efetivamente importar essa vacina. Esperamos, inclusive, caso aprovada a vacina Sputnik, nós viemos a produzi-la no Brasil. Está previsto o envio de uma missão de vigilância sanitária brasileira à Rússia para inspecionar a produção dos insumos e da vacina Sputnik V. Essa visita, reitero que ela está pronta pela Anvisa para acontecer a qualquer momento, dependerá, lógico, do acerto com os nossos anfitriões na Rússia. Ela trará, claro, informações muito importantes. E também nesta terça-feira, representantes da Anvisa se reuniram com governadores para tratar de pedidos de importação da vacina Sputnik. 11 estados protocolaram junto à Anvisa pedido de autorização excepcional para a aquisição de mais de 66 milhões de doses da vacina fabricada na Rússia. O Ministério da Saúde já tem tratativas, seja com o Fundo Gamaleya, seja com a Fábrica Nacional, e assim que houver uma superação das questões regulatórias, estaremos aplicando a vacina aqui no Brasil, beneficiando a população brasileira. E a Fiocruz divulgou a previsão de entrega da vacina contra a Covid-19 para as próximas semanas. Até 1º de maio, vão ser 18.409.000 doses da Oxford AstraZeneca produzidas e entregues ao Sistema Nacional de Imunização. Começou hoje a vacinação dos profissionais das forças de segurança de todo o estado de São Paulo contra o coronavírus. A campanha ocorre com uma grande operação logística para a distribuição de cerca de 180 mil doses de vacina em mais de 70 unidades da Polícia Militar. Mesmo com a pandemia, continuamos trabalhando e para a gente é de suma importância estar se vacinando na data de hoje. Esse é um momento muito importante para todos nós, principalmente pelo fato de a gente imunizado, a gente pode dar continuidade no melhor atendimento à população. Com a vacina eu me sinto bem mais seguro em relação a exercer minha função dentro do batalhão. Salve-se quem puder. A Anistia Internacional denunciou nesta quarta-feira a incapacidade do mundo de cooperar para controlar a pandemia de coronavírus. A ONG de Direitos Humanos criticou que os países mais ricos estabeleceram um quase monopólio no abastecimento de vacinas do mundo. Com isso, os países com menos recursos enfrentam as piores consequências para a saúde e os direitos humanos e um maior impacto econômico e social. A pandemia Covid-19 A pandemia de Covid-19 expôs e ampliou as desigualdades, a discriminação e a repressão. E a repressão.
A pandemia afeta principalmente os países ricos. Apenas os Estados Unidos e a Europa, com cerca de 75 milhões de casos detectados, representam mais da metade do total de infecções em todo o mundo. Mas, segundo contagem da AFP, metade das 680 milhões de doses de vacinas administradas em todo o mundo correspondem a países que o Banco Mundial define como de alta renda, onde vivem 16% da população do planeta. Os países de baixa renda, onde vivem 9% da humanidade, receberam apenas 0,1% das doses. A cobiça também tem permitido que vários países do mundo, eu diria que a grande maioria dos governos, usa ou instrumentaliza a pandemia para fins repressivos ou para consolidar seu poder. Vimos isso no Brasil, onde a violência policial aumentou, e também na Nicarágua. Où la violence policière a augmenté. Nous l'avons vu au Nicaragua. Como prova disso, a anistia aponta para a tentativa da China de censurar aqueles que deram alarme no início da pandemia e a decisão do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar seu país da Organização Mundial da Saúde, posteriormente revogada por Joe Biden. A organização cita ainda medidas insuficientes, como a suspensão parcial do serviço da dívida dos países mais pobres pelo G20. À plusieurs États à travers le monde, je dirais la grande majorité des gouvernements. O Fundo Monetário Internacional afirmou nesta quarta-feira que o gasto público para acelerar as campanhas de vacinação vai gerar lucros e estimular o crescimento. No relatório Monitor Fiscal, o FMI afirmou que a vacinação será paga por si só e vai fornecer um excelente valor ao dinheiro investido na produção global de vacinas e na distribuição. Os economistas calculam que o controle da pandemia antes do esperado vai gerar um crescimento econômico mais forte e $1 trilhão em receitas fiscais para as economias avançadas até 2025. Esse controle significa que a maioria dos países tenha garantido acesso amplo à vacina até o início de 2022. Nesta semana, o FMI melhorou as perspectivas para a economia global ao projetar um crescimento de 6% para este ano, depois da contração de 3,3% em 2020, a maior queda do PIB em tempos de paz em um século. O fundo também indicou que é preciso uma reforma fiscal em nível doméstico e internacional para gerar os recursos necessários para melhorar o acesso aos serviços básicos, além de reforçar as redes de segurança e os objetivos de desenvolvimento. A economista-chefe do FMI afirmou que é muito a favor de um imposto mínimo global à renda empresarial, devido à grande quantidade de evasão fiscal e de dinheiro transferido para paraísos fiscais. Uma em cada 3 pessoas que superam a Covid-19 são diagnosticadas com problemas neurológicos ou psiquiátricos nos 6 meses posteriores à infecção. É o que aponta o maior estudo feito até o momento sobre o balanço mental de ex-pacientes do novo coronavírus. O estudo publicado nesta quarta-feira pela revista especializada The Lancet Psychiatry detalha que os diagnósticos mais frequentes são ansiedade em 17% dos pacientes e alterações de humor em 14%. A incidência de problemas neurológicos como hemorragias cerebrais, acidentes vasculares cerebrais e demência é globalmente inferior, mas o risco em geral é maior entre os pacientes que estiveram gravemente doentes de Covid. O professor Paul Harrison, principal autor do estudo, diz que apesar do risco pequeno a nível individual da maioria dos problemas neurológicos e psiquiátricos, o efeito pode ser considerável para os sistemas de saúde devido à amplitude da pandemia. Ao analisar os prontuários eletrônicos de 236.379 pacientes afetados pela Covid, os pesquisadores concluíram que 34% deles tiveram diagnóstico de doença neurológica ou psiquiátrica nos 6 meses seguintes à infecção. Para 13% das pessoas, este foi o primeiro diagnóstico neurológico ou psiquiátrico. O risco de desenvolver problemas a longo prazo cresceu nos pacientes que foram hospitalizados por Covid-19 grave. Assim, 46% dos pacientes que passaram por cuidados intensivos apresentaram problemas neurológicos ou psiquiátricos 6 meses após a infecção.
A Agência Europeia de Medicamentos afirmou nesta quarta-feira que os coágulos sanguíneos sofridos por pessoas vacinadas com o imunizante da AstraZeneca contra a Covid-19 devem ser considerados um efeito colateral muito raro do medicamento. A agência estabeleceu uma possível ligação com casos muito raros, juntamente com níveis baixos de plaquetas sanguíneas. A entidade afirmou que o balanço entre riscos e benefícios permanece positivo. Based on the current available evidence, baseado nas evidências disponíveis, fatores de risco específicos como idade, gênero ou histórico médico de trombose ainda não foi possível confirmar, já que os eventos raros foram vistos em todas as idades em homens e mulheres. Quase 80 pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca no Reino Unido desenvolveram coágulos sanguíneos. Foram registradas 19 mortes, de acordo com autoridades britânicas. Os casos correspondem a 51 mulheres e 28 homens com idades entre 18 e 79 anos. O comitê científico que supervisiona a campanha de vacinação no país recomendou limitar o uso do imunizante para maiores de 30 anos quando possível. Em um leilão realizado nesta quarta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo, foram concedidos 22 aeroportos em 12 estados, arrecadando-se 3 bilhões e 300 milhões de reais em outorgas. As informações são da Agência Brasil, que detalhou que a concorrência foi feita pela Agência Nacional de Aviação Civil em 3 blocos: Norte, Sul e Central. A Companhia de Participações em Concessões, parte do Grupo CCR, arrematou o Bloco Sul por 2 bilhões e 100 milhões e o lote central por 750 milhões de reais. Os lances representam, respectivamente, ágio de 1,534% e 9,156% em relação aos lances mínimos. A 20 Airports ficou com o Bloco Norte, pagando 420 milhões de reais, um ágio de 777% sobre o preço mínimo estipulado. Estão no Bloco Norte os aeroportos de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tabatinga, Tefé e Boa Vista. O lance mínimo havia sido estipulado em 47 milhões e 900 mil. No Bloco Sul foram concedidos os terminais de Curitiba, Foz do Iguaçu, Navegantes, Londrina, Joinville, Bacaxeri, Pelotas, Uruguaiana e Bagé. O valor mínimo para esse lote era de 130 bilhões e 200 milhões de reais. O Bloco Central é composto pelos aeroportos de Goiânia, São Luís, Teresina, Palmas, Petrolina e Imperatriz. O lance mínimo era de 8 milhões e 100 mil. O Ministério da Infraestrutura espera que os terminais, por onde circulam cerca de 24 milhões de passageiros por ano, recebam mais de 6 bilhões de reais em investimentos. Luiz Eduardo Ramos deixou a Secretaria de Governo e assumiu a Casa Civil, anteriormente ocupada por Braga Neto, que agora é o novo ministro da Defesa. Os dois ministros devem dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado em cada pasta, focado na condução das políticas públicas. A Defesa continua na sua missão, na sua prioridade hoje do Covid. A Defesa já vinha auxiliando, já tem auxiliado, é um trabalho que continua, não tem nada de novo no que está sendo feito. Ela só é um trabalho coordenado entre as 3 forças. O novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, elencou como prioridade da pasta o engajamento do país junto aos esforços mundiais de combate à pandemia. Em diferentes partes do mundo, serão crescentes os contatos com governos e laboratórios para mapear as vacinas disponíveis. Serão crescentes as consultas a governos e farmacêuticas na busca de remédios necessários ao tratamento dos pacientes em estado mais grave. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o advogado-geral da União, André Mendonça, tomaram posse simbolicamente. Eles já haviam assinado o termo de posse na semana passada, de forma reservada. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a confiança na equipe de ministros. Aprendi também, depois de a terceira idade, que o currículo é muito importante, mas tem algo que é muito mais importante que o currículo. É a confiança nas pessoas. E assim, nós devemos montar a equipe que se propõe, se voluntaria a estar conosco, em especial nos momentos difíceis.
Em seu primeiro discurso como ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França prometeu que vai buscar fortalecer a cooperação internacional sem exclusões. Meu compromisso, enfim, é engajar o Brasil em intenso esforço de cooperação internacional, sem exclusões, e abrir novos caminhos de atuação diplomática, sem preferência desta ou daquela natureza. O novo chanceler, que assumiu o cargo nesta terça-feira, ao lado de outros 5 ministros, defendeu entre os temas urgentes a área da saúde. A primeira urgência é o combate à pandemia da Covid-19. Sabemos todos que essa é tarefa que extrapola uma visão unicamente de governo e que no governo compete também ao Itamaraty, em conjunto com o Ministério da Saúde. Ninguém ignora que existe no mundo hoje uma escassez de insumos médicos, mas asseguro que os recursos da nossa diplomacia permanecerão mobilizados para atender às demandas das autoridades de saúde. Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, o Brasil registrou mais de 4.000 mortes em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, foram 4.195 óbitos. Muito bem, vamos aí para um rápido intervalo e a seguir você continua acompanhando os principais fatos que movimentaram até agora esta quinta-feira, 8 de abril de 2021. O 8 News volta em instantes com mais uma rodada de notícias e também com a previsão do tempo. Então faz o seguinte, não sai daí, fica com a gente porque eu estou te esperando. Jogo rápido, em 3 minutos nós estaremos de volta.